Fala pessoal, estamos aqui dando largada à nossa sexta especial, já respirando Rally dos Sertões, então o convidado tem tudo a ver com os Sertões. Rodrigo, fala pra gente quem está aqui. Nosso convidado de hoje dispensa apresentação, pelo menos para quem acompanha automobilismo de modo geral. É o Giga Spinelli, piloto, organizador da Mitsubishi Cup, a cara da Mitsubishi de Rally no Brasil. E vem hoje aqui para contar para a gente um pouquinho dos projetos para frente e um pouco de história para trás também. Prazer enorme estar aqui. Já falei para vocês pessoalmente várias vezes, mas parabéns por essa iniciativa incrível que, sem dúvida nenhuma, está beneficiando muito o Rally como um todo. Então, muito bom estar aqui com vocês participando dessa sexta. E eu assisti as outras 5 especiais. Falta um pedacinho de uma delas, mas as outras 4 completas e falta um pedacinho da quinta. Giga, primeiro agradecer, né, você fazer uma pausa nesse pré-Sertões, que a gente sabe que está sendo intenso. Você vai contar um pouco para a gente. Mas se for que a gente contar toda a sua história no Rally, um programa vai dar para falar de muito pouco, né? Mas acho que todo mundo está na expectativa. Carro novo, projeto novo, Rally dos Sertões chegando, a própria organização já prevendo uma disputa aí, quase que uma disputa de gerações, né? O Lucas, que foi nosso primeiro convidado aqui, e falou tão bem de você também, inclusive já nos mandou mensagem, já deixou perguntas. Como que tá? Como que tá a expectativa? Que nível que tá? Como que nós vamos ter aí Giga Spinelli para os Sertões 2024? Bom, começando de trás para frente, né? Como você falou, a gente está numa semana fundamental, véspera da viagem para os Sertões, né? Parte da equipe totalmente focada na parte logística, em preparar o caminhão, peça de reposição, toda a estrutura da equipe, e a outra parte técnica da equipe super focada já nos testes do carro, né? E vocês sabem muito bem, entendem de Rally tão ou mais do que eu, que fase de testes dos carros novos é uma fase fundamental para que a gente consiga amadurecer o que foi projetado, o que foi construído, né? E na prática ali é onde a gente consegue realmente entender se o caminho foi certo, se o projeto nasce saudável e o que mais vem pela frente, né? Começa a aparecer a partir dos testes. Então a gente fez esse carro num prazo apertadíssimo, né? Um ano desde o primeiro traço no computador do projeto do carro até a largada dos Sertões, praticamente um ano, de agosto a agosto, com uma estrutura 100% brasileira, né? O que nos orgulha muito. A gente, quando a Mitsubishi Brasil decidiu fazer um carro novo, a gente estudou várias opções para poder construir esse carro e acabamos decidindo, de uma forma até audaciosa, de fazer no Brasil. Mas, de uma certa forma, com vários benefícios, né? De trazer tudo para a gente, para a nossa responsabilidade. E de outro lado, sem dúvida nenhuma, um desafio gigante e uma responsabilidade muito grande, né? Para quem não sabe, o Giga está encabeçando um projeto que estava pensando no caminho para cá, está fazendo a L200 mais legal da história já fabricada, né? É uma Mitsubishi L200 Triton T1+. Por que surgiu essa ideia de fazer aqui e não trazer uma de fora? E por que estrear já nesse primeiro ano, sem testar em nenhuma prova antes, sem dar as caras à tapa, dando as caras à tapa logo de cara, assim? Então, essa pergunta me obriga a contar um pouquinho da história, né? E por que a gente decidiu, e aí eu vou conseguir responder essas perguntas. A gente começou, né? Eu comecei a correr o Rally Ride, né? O Rally Ride hoje em dia, o Rally Cross Country na época, em 1999, foi meu primeiro Sertões, a convite da Mitsubishi, né? Com uma L200 lá, com seus 70 a 100 cavalos, né? Suspensão, enfim, um carro original transformado para Rally.
E ali nasceu a equipe oficial da Mitsubishi Brasil, né, na época encabeçada pelo diretor industrial, diretor de engenharia, enfim, diretor de pós-vendas. Ele acumulava diversas funções dentro da Mitsubishi, que era o Luiz Rosenfeld. Né? E apaixonado por rally, apaixonado por rally, foi um piloto também excelente de pista. E quando, junto com o Eduardo, eles decidiram, né, entrar nesse mundo do rally cross-country, logo eles decidiram fazer carros de rally dentro da Mitsubishi. E eu cheguei meio junto do início disso tudo, que foi o início da Mitsubishi Cup em 2000. Início da L200R também, em 99, início né? Da foi L200R. O primeiro ano que a L200R estava oficialmente um carro disponível para venda, né? Exatamente. E sempre a Mitsubishi desenvolvendo e fabricando esses carros internamente, né, com a sua mão de obra, e depois passou a ser na própria fábrica. E para não alongar muito essa história, mas desse carro, com alguns desdobramentos, logo em seguida surgiu o primeiro carro tubular, né, que a Mitsubishi Brasil fez, que é conhecido de quem conhece rally no Brasil, que é a L200 Evolution, que inclusive foi o primeiro carro tubular da Mitsubishi. A Mitsubishi Japão estreou o carro tubular dela no Dakar, se não me engano, em 2004. Ou 2003. 2003, exato. Fez antes o Mega, né, que não foi oficial Mitsubishi. Sim. Mas, enfim, então foi bem próximo, mas foi antes um pouco. De lá para cá, a Mitsubishi Brasil fez outros carros de rally, ou desenvolveu esse chassi, né, para Triton RS, etc. E em seguida começou a se aproximar dos carros importados. Então a gente participou de alguns rallies, primeiro com a MPR-13, que era o último carro oficial da Mitsubishi Japão, que ganhou o Dakar em 2007. Depois a gente foi para o Lancer Racing. E aí a gente foi para um projeto novo, em parceria com a direção do corpo técnico francês, que era da equipe oficial Mitsubishi Japão, né, com Thierry Viardot, que foi quem projetou e fabricou o nosso ASX Racing. E de lá até agora, né, pulando um pouco mais rápido por essa parte da história, a gente teve também um período com um projeto sul-africano, da WCT, através do Scott, da Salt Racing, que é a Triton que a gente correu até o ano passado, né, Sport Racing. E aí, quando a Mitsubishi Brasil resolveu retomar a equipe oficial, né, ano passado, depois de um hiato aí desde 2016, que foi o último ano como equipe oficial que a Mitsubishi correu no Brasil, aí a gente começou a estudar as opções. Pensamos na própria estrutura francesa, lá do Thierry, que ainda existe, lá da Vazon, os sul-africanos, os alemães da X-Ride, enfim, a gente aproveitou o conhecimento, né, dessas equipes e desses fabricantes e estudamos essas opções. E aí acabamos optando, por que não, se lá na década de 2000 a gente desenvolveu um carro no Brasil tubular, obviamente num outro conceito de carro protótipo. Mas que para a época era hiper avançado. Para a época hiper avançado, embora a gente usasse todo o powertrain da Pajero Full, né, sem muita peça racing no carro, fora o chassi e tal. Por que não a gente de novo fazer no Brasil, já que hoje o carro, mesmo ter um mais da categoria principal, ele usa um powertrain, vamos dizer, meio de prateleira, né? Você compra o diferencial, você compra o câmbio, você compra o semi-eixo, você compra o motor, coisa que há décadas atrás, 10 anos atrás, ou um pouco mais, era tudo meio protótipo, né? Então os fabricantes desenvolviam componentes para uma equipe oficial. Estou contando uma história aqui que se mistura com a história do Youssef desde quase sempre do que eu contei aqui, e dessa parte técnica ele tem muito mais propriedade para entrar nos detalhes. Mas, assim, no fim foi uma análise de tudo que tinha acontecido nesse período todo dentro da Mitsubishi, o que a gente fez em parceria com diferentes equipes e qual eram os prós e contras de cada uma das opções, entendeu? E diga só, acho que primeiro, assim, tá todo mundo numa super expectativa
para esse carro, né, para esse projeto, para ter realmente, novamente, um carro nacional competitivo no grid, né? Eu acho que a gente lembra bem do último título, 2010, o último título de um carro nacional aqui. Depois disso, os carros ficaram para trás, né? Tanto que a gente vê hoje tudo que tinha de carro nacional era ainda derivados lá da L200 Evolution, né? A própria Triton, RS, SR, são derivados daquele projeto. Agora, o que nos chama muito a atenção, né? Eu conheço bem essa história, mas eu tenho certeza que quem está aqui nos assistindo, né? O Giga é o cabeça desse projeto todo, né? E também é o piloto, né? Então, como que é para você misturar essas duas preocupações, né? Ao mesmo tempo ter que ser a pessoa de tomar as decisões finais e a responsabilidade está dentro do carro? Em que momento que o Giga, chefe de equipe, diretor da Spinelli, que momento que é o Giga piloto? É o capacete que divide esse momento? Essa é mais uma história que a gente viveu muito tempo juntos, né? E que não é fácil, nunca foi uma escolha, foi sempre, né? A minha história profissional no rally não foi escolhida, né? Eu quando vim para São Paulo para trabalhar com rally, foi uma grande surpresa para mim, que obviamente eu abracei a oportunidade com tudo, né? Eu tive essa oportunidade junto com o Ulisses Bertoldo lá em 2000. Depois de um ano ele optou por voltar para a cidade natal dele, não quis continuar aqui e eu resolvi continuar, e aí as coisas foram acontecendo e nunca, em nenhum momento, para ser sincero, teve um ano que eu fui só piloto, que foi o ano em que o Wilson Fittipaldi foi nosso chefe de equipe. Uma das primeiras coisas que ele falou quando ele assumiu a equipe 2002, foi... né? Entre 2001 e 2002, acho que foi de Sertões a Sertões, né? Ele correu os Sertões de 2001 com a Catedral na nossa equipe, saiu dos Sertões, virou chefe de equipe e correu, e aí fomos para o Sertões de 2002, ele como chefe de equipe, e logo depois dos Sertões ele saiu. Aquele ano, quando ele assumiu, ele falou, aqui piloto é piloto, e você não aparece no escritório, a não ser que seja para uma reunião agendada. Eu quero ver você na academia, quero ver você em todos os testes, quero ver você descansado, quero ver você focado. Então esse ano realmente foi um ano de piloto. Exceto esse ano, eu sempre tive envolvido ou com a gestão do departamento de competição, ou das equipes, ou de captação de patrocínio, todo esse outro lado, né, que às vezes não aparece nos filmes, nos resultados dos rallies, etc. É a parte mais difícil do rally, né? Que é uma parte muito complexa. Pilotar é o mais fácil. E eu sempre brinquei exatamente com essa frase que você falou. Da largada até a chegada das especiais é a parte mais fácil, que é de pilotar. Enfim, óbvio que não é fácil, mas é a parte, enfim, que aí realmente eu estou focado como piloto. Embora, você vai lembrar melhor do que eu, tua memória é melhor do que a minha, nas épocas em que, nos anos, não foi um só, em que a gente, além de correr, né, como piloto e navegador oficiais da Mitsubishi, a gente tinha clientes correndo na nossa equipe, que também eram responsabilidade nossa. Teve situação dentro do carro que eu tomei bronca dele, da gente discutindo situação técnica possível de algum carro que a gente viu no meio da especial, e ele falou, cara, vamos fazer essa reunião agora depois da piloto, especial? Né? Então, assim, é um desafio gigante, mas eu hoje, depois de todos esses anos, eu participo, quem está fazendo o carro, enfim, é uma equipe incrível, fantástica, competente, dedicada. Eu estou ali no parte dessa história, mas tem inúmeras outras pessoas. Mas eu faço esse carro não mais pensando em mim como piloto, né? Eu faço esse carro pensando no Rally Nacional, pensando em continuidade, pensando em outros passos. Né? Só cortar aqui, porque eu acho que eu preciso... Hoje te motiva mais o sucesso do projeto ou um possível título a mais nos Sertões como piloto? Olha, eu te diria que o sucesso do projeto como um todo, mas claro que a partir do momento que eu viro a chave para ser piloto desse carro, como qualquer outro que eu tive,
a oportunidade de pilotar, eu estou ali focado na melhor performance, em tentar o melhor resultado, e eu tenho uma vontade enorme de ganhar mais um título, ou mais 2, ou mais quantos derem. Mas assim, o projeto como um todo, olhar um carro nacional nascendo, pensar nos possíveis vários desdobramentos desse carro, que eu acredito que pode beneficiar muito o Rally brasileiro, isso me encanta muito mais hoje, a longo prazo, do que como piloto. Há 22 anos atrás, quando vocês fizeram eu digo vocês porque estavam os dois envolvidos, fizeram a L200 Evolution. 2 anos depois venderam 4 carros para a França para correr o Dakar. E até hoje, no Rally no Brasil, pegar a lista de inscritos do Rally dos Sertões, vão ter uns 5, 6 carros que são derivados da L200 Evolution. Ou seja, um projeto que por mais de 20 anos impulsionou o Rally brasileiro. Se a gente não tivesse aquele carro, a gente ia estar provavelmente usando carro de chassi, um pouco adaptado e tal, e o Rally brasileiro ia estar num nível muito inferior ao que está hoje. Você acha que 22 anos depois pode se repetir com esse carro novo? Isso de vender carro para fora, de ter carros correndo, disputando provas internacionais? Rodrigo, eu acho que sim, e você é um bom exemplo disso, né? Você é a nossa enciclopédia da história do Rally e dos carros, você sabe onde está cada um deles, e já há alguns anos você vem recuperando essa história através de reforma de vários carros, né? E até hoje, quer dizer, aí de novo mistura um pouco com outras histórias, mas uma categoria que foi reintroduzida na Mitsubishi Cup por insistência dele, e eu nem acreditava nela na época, que é a Triton RS, que são esses carros que você está mencionando, que hoje é um grande sucesso, praticamente a maior né? categoria, né? Tem etapa que, se não é a maior categoria, por 1 ou 2 carros, e são esses carros, né? São derivados dos carros lá de 2000. Recuperados, muitos deles abandonados, e você mesmo sabe que você comprou os carros, talvez os mais críticos para recuperar. E os carros estão aí no grid, correndo a Mitsubishi Cup num volume maior, mas outros nos Sertões. É só fazer uma pausa. A primeira L200 Evolution que o Ulisses Bertoldo correu em 2001, hoje está com a mesma bolha, mas está com motor V8, câmbio sequencial, uma suspensão totalmente nova e um carro fantástico, mas com 23 anos de idade. Esse carro é um carro da Cup? Não, é um carro que está correndo nos Sertões. V8. É? V8. A nona. Tá com a equipe braço curto. Não sabia. Esse carro, exatamente. Esse carro tá lá. Nossa, eu não sabia disso. Olha que fantástico. O primeiro tá lá correndo e nativo ainda. Eu acho que tem uma coisa bem importante que tem a ver com a história do Rally no Brasil e que não tem a ver com a nossa história com a Mitsubishi. Desse ato aí, né, de não ter mais carros brasileiros a hoje, eu acho que quem conseguiu manter viva a categoria carros foi o trabalho da X Rally com os carros que eles montavam no Brasil, né, carros importados da África do Sul, as Ranger, mas que eles montavam aqui, que realmente, sei lá, se são 10, 12 carros. Mas deu um volume no grid. Que deu um volume no grid de um carro moderno, né, de alguns anos atrás e de alto nível. Mas eu acho que o fato de ser um carro nacional, e isso pesou muito na nossa decisão de fazer o carro aqui, eu acho que facilita muitas coisas, né? Inclusive modificações desse carro, né? A gente está fazendo um carro com tudo que tem de melhor para ser um carro competitivo em qualquer rally no mundo, olhando para o Dakar e etc. Então, carro todo de fibra de carbono, com eletrônica da melhor possível. Então, um custo alto, um carro caro. Mas nada impede que a gente use esse mesmo chassi, essa mesma geometria, que são fabricações nacionais, né? Tubo, né? Solda e etc., para um outro powertrain, para uma categoria, eventualmente para Mitsubishi Cup, para o brasileiro, e por aí vai. Né? Ou seja, fazendo aí um comparativo com duas equipes a nível mundial, o projeto tem muito mais um caminho de uma Toyota, de ser um carro que vai ser disponibilizado ao público, do que um projeto, por exemplo, da Volkswagen ou da Audi, que era uma equipe oficial e acabou, morreu e ninguém usa. Então, essa é uma pergunta que ainda não tem resposta. Eu diria que o projeto... Está se antecipando, né? O carro nem nasceu, a gente já está... Pois é. Na verdade, aí tem também um pouco da história
que nos deixa um pouco em dúvida do que fazer. O brasileiro, as equipes no Brasil têm uma característica de receberem um carro, seja ele qual for, e querer modificar o carro. Por diversas razões. Ou porque acha que tem uma solução melhor, ou porque quer vender um serviço diferente para o cliente, ou porque quer botar outro motor, outra bolha. O tipo de prova. O tipo de prova. E aí, esse carro se desconfigura. Pode ser que num caminho bom ou não, né? Difícil você ver isso na Europa. Você vê as Toyotas, os carros que foram vendidos na Europa, nas equipes europeias, eles mantêm uma manutenção, né, considerando que o carro foi fabricado dentro de um conceito de engenharia, etc., mas não modificam os carros na sua maioria. Então, por isso, a gente tem um pouco de dúvida se a gente faz a mesma coisa que fez com a Evo ou se a gente vai para um caminho diferente, de um carro tipo Mitsubishi Cup, que não pode mexer para uma categoria específica, que fique dentro de algumas equipes, ou não. Enfim, são dúvidas mesmo, não temos resposta para isso. Agora, quanto ao conceito de carro, que foi também um pouco da pergunta do Youssef, é um conceito mais parecido com a Toyota. Aliás, coisa que a gente mais ouve, vocês copiaram o carro de quem, né? Isso é um menosprezo do brasileiro com o brasileiro, né? Aí eu já estou respondendo assim, a gente copiou de uns 150 anos de história das pessoas envolvidas, que também tem um monte de história de coisas que aprendeu, com o que a gente fez de certo e errado, e com outros carros que a gente viu. Então, assim, nenhum artista faz uma arte de um papel em branco com a caneta. Normalmente tem inspirações e outras coisas. Então, o carro tem o conhecimento, mas é um carro até porque, simples, né, como a o Toyota. Regulamento hoje é muito engessado. Não deixa você também dessa fazer, largura, inventar uma dessa nova bola. altura, conhece... o pneu tá de tal tamanho, 2 steps, o peso mínimo. O então tubo não tem que ser de tal largura, tem que ter esse desenho pela segurança. Mas é um carro muito mais simples, como é a Toyota, do que um carro da ProDrive, um Dacia da vida. Um Dacia, um Hunter, esses carros, sem dúvida. Giga, você sabe que você bateu o recorde de perguntas, né? Então a gente vai ter que aproveitar ao longo do programa aqui para tentar fazer o máximo possível. E já aproveitando o tema, já que nós estamos falando, o Davi aqui está perguntando que dia você vai apresentar o carro que vai correr os Sertões? Cara, olha, eu tô com mais vontade de mostrar o carro, né? A gente gosta de contar uma fofoca, né, pô? Fofoca boa. Né? Tô mais vontade de mostrar o carro, acho que das pessoas... A gente está andando com... Já tinham outros planos que não deram certo, a gente está andando com o carro, estamos gerando material, imagem, e em breve esse material vai ser divulgado antes dos Sertões, mas bem próximo dos Sertões. Então é isso aí, Davi. Vamos aguardar. Tá Na verdade, chegando. não dá para demorar muito, até porque o Sertões está uma semana e meia, bem próximo. Né? Giga, vamos mudar um pouquinho para Mid Cup, depois a gente volta a falar dos Sertões. A gente tem vários aqui que fizeram pergunta em relação ao Mid Cup. Acho que a gente conhece muito bem, nós somos parceiros na Mid Cup, na organização. Como que você vê, e aí acho que não a Mid Cup como tema principal, mas o futuro do rally, né, com esse crescimento que a Mitsubishi Cup teve nos últimos anos. A gente teve aqui os últimos convidados, o Nuno e o Kaique, falando muito bem sobre o crescimento dos UTVs, né? E a gente vê hoje os UTVs com um grid muito bom, constante, e a Mid Cup também com um grid muito bom e constante, né? Então, se a gente somar um grid médio de 80, 90 UTVs, com um grid de 70 carros na Mid Cup. Eu acredito que o Brasil, na história, nunca teve tantos competidores de rally, né? Acho que falta, talvez os Sertões da categoria carros esteja um pouquinho abaixo do que já foi no passado, mas se a gente for somar a Cup e somar as provas de UTV, os grids estão muito bons. Você, como o diretor-geral da Mid Cup, e sem dúvida nenhuma tem muito mérito nesse sucesso, todo mundo que esteve aqui, o Marlon e a Josi, tudo sempre elogiaram muito a Cup. Na verdade, todos os pilotos top do Brasil já passaram em algum momento na Mitsubishi Cup. Seja lá para trás ou até hoje, mas todos já passaram por lá. Então, qual que é a receita desse sucesso da Cup? E é o seguinte, como manter esse grid da Cup, e a gente sabe que assim, não dá para fazer só igual, né? Tem que a cada prova fazer alguma coisa ainda melhor.
que já tem em mente? Será que é essa categoria nova com esse carro novo? Quais são as novidades aí? Que aqui todo mundo quer saber de coisa nova, né? Mesmo que a gente quer saber É também, verdade, né? A gente aproveita aqui para a gente saber das nossas Ele está me curiosidades. perguntando, mas ele sabe de tudo, né? Se sabe, não está me falando. Não, a verdade é que essa resposta é parecida com a resposta do carro, né? A Mitsubishi Cup hoje nada mais é, né? E está longe de ser eu o responsável, né? Você, sem dúvida nenhuma, fundamental. Várias outras pessoas, né? O time inteiro da organização, assim como esse carro que a gente está construindo, não sou eu, né? Eu sou quase que o maluco tocador de bumbo lá que fala vamos, 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 e aí eu não te respondi, mas por que em um ano? Porque eu não queria perder esse timing dessa vontade da Mitsubishi estar presente de novo, competitiva, ter voltado ano passado. Mas a Mitsubishi Cup é a mesma coisa. Ela é uma história de 25 anos, né, de aprendizado lá dentro e fora. Eu olho, a gente conversa muito, eu olho para todos os eventos de todas as modalidades esportivas, obviamente todos os ralis, obviamente tudo que tem de automobilismo, e ouço muito, a gente faz esse exercício, vocês, que é um piloto da Cup, navegador da Cup, os participantes, né? É uma troca. A gente está tentando levar a Cup para o caminho que seja melhor para todo mundo. Óbvio que a gente nunca consegue agradar todo mundo e nunca consegue atender a todas as vontades, nem as nossas e nem, né, tem limite de verba, tem, enfim, N situações que nos impedem de fazer o tanto que a gente gostaria sempre. Mas a Cup é hoje um resultado de muitos erros, né, corrigidos, muitos acertos repetidos e tentando inovar sempre com coisas que dão certo, né? E eu olho hoje muito para a Cup como um possível fomentador do negócio rally. Eu acho que isso eu tenho repetido muito, converso muito com o Edgar lá da Dunas, que está passando por uma fase de modificações também e recebe incontáveis críticas, a gente também recebe lá na Cup. Mas, assim, acho que tudo bem explicado, o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. A maioria das pessoas que estão lá envolvidas são empresários bem-sucedidos, profissionais liberais, pessoas, enfim, que têm aquele custo que é um automobilismo como hobby, então tem um sucesso na sua vida profissional e enfrentou diversos desafios e vence também na sua vida profissional. Então, é fácil quando você faz esse paralelo, né? Olha para isso aqui como você olha para o seu negócio. Porque a gente tem que criar um ecossistema em que todo mundo esteja bem, né? A equipe tem que estar saudável, o piloto cliente tem que estar pagando um valor para a equipe que seja compatível com o que ele espera de receber de serviço, então a equipe possa contratar um bom funcionário. A organização tem que prover um evento que os competidores consigam trazer seus patrocinadores, consigam, né, estar num ambiente dentro daquela rusticidade do rally o mais confortável possível. Aí, às vezes, a gente ouve, mas a Cup é Nutella, o negócio é raiz. São visões diferentes, mas o negócio, na minha opinião, é a corrida, é o automobilismo na estrada de terra, que é o que a gente conhece. Custa, tem risco envolvido, então é importante a gente frisar as questões de segurança. Tem, óbvio, o prazer de todo mundo, ninguém está ali obrigado, né? Mesmo o cara sendo profissional, então assim, tem que sair dali feliz de ter passado um fim de semana agradável. Então, assim, eu acho que a Cup, a gente está encontrando dia a dia soluções e às vezes não, a gente sempre está errando, mas soluções que sejam o melhor para o todo, né? O melhor para todo mundo que está ali envolvido, inclusive obviamente, para a Mitsubishi, que é né? Sem a Mitsubishi ali não existiria nada disso, né? Inclusive, ó, tem uma pergunta aqui do Ricardinho Feltri, que é quase um desafio, tá? Tá perguntando se você correria de convidado em alguma etapa da Cup. Cara, eu estou encarando isso daqui como um desafio do Ricardinho. Essa tá? pergunta é igual a que você fez agora há pouco sobre o prazer do projeto do carro novo e de pilotar. Obviamente, toda vez que eu estou na Cup lá, a gente está, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, trabalhando e fazendo com que o evento seja bem sucedido.
dá uma vontade gigante de estar dentro dos carros também, Sim. pilotando. Ainda mais quando você vê um grid bom, pilotos, né, duplas super competitivas. Mas, assim, também dá um prazer gigante proporcionar isso. Então, assim, como convidado... E eu sou contra o principal organizador do evento competir. Eu acho que confunde as coisas. Então, acho que, como convidado, é mais fácil encontrar esses pilotos em outros rallies. Ricardinho, vai para os Sertões, então, já que você está querendo ter esse desafio, mais fácil lá. Dando uma opinião aqui de quem já participa da Cup desde 2004, não foi do primeiro ano, mas foi do começo. Acho que ela já teve, no começo, aquele automobilismo puro, que quem estava lá queria acelerar, queria disputar, queria ter rivalidade, não interessava muito se a estrutura era boa, se tinha um almoço depois, se a premiação era boa, o cara queria a competição em si. Depois, com o aumento do grid, com oferta de carros novos, tudo, eu acho que perdeu um pouco disso, passando a ser um rally mais para clientes e não para pilotos. E hoje, eu falo isso principalmente pela categoria Triton RS, consegue mesclar os dois. Quem tá lá para competir, para ter disputa acirrada, que não quer saber de nada, tá o mês inteiro pensando na corrida, tem o seu espaço, sai de lá satisfeito. E quem parou de trabalhar na sexta-feira, 7 horas da noite, foi para a corrida, nem sabe como que tá o carro, onde vai ser a corrida, também sai de lá satisfeito. Vai lá e se diverte. Se diverte. Então, assim, é muito importante ter os dois lados, porque você não consegue agradar todo mundo, mas ali tá... Quando a gente assumiu a Mitsubishi Cup como organizador, eu ouvi uma frase, eu não me lembro de quem foi, que falou assim, para mim... vale estar aqui pelo vinho que eu tomo de noite. A corrida, se eu ganho... Magrão. Não acho que foi, Magrão já falou que ele é o melhor cantor da Cup, ele mandou aqui. Ó. Mas eu ouvi isso. E, de fato, quando eu dei uma analisada, o grid estava bem inferior ao de hoje, tinha uns 20 carros e tal. Quando eu dei uma analisada, a gente já vinha, né, discutindo o que fazer com a Cup, ela vinha de uns... A gente fez aquelas... como consultor, né, Youssef, quando a gente saiu do... Sim. Como Mitsubishi, a gente ficou 2 anos como consultor, 2017 e 2018. Consultor é aquela coisa, né? Você vai lá e fala, mas as pessoas fazem o que querem, né? E aí a gente tentou N alternativas, tentando... Quer dizer, a gente achou que o formato não agradava mais. 3 especiais de 30 km. Aí fizemos rallycross, etapa noturna, lembra? Inventamos um monte de coisa. E a gente viu que a metade amava, a metade detestava. E aí esse ponto... Quando alguém me falou isso, para mim o que interessa é estar aqui tomando vinho, o resto da corrida. E você olhava as equipes e os competidores, estava muito mais esse perfil de... era um encontro, uma bagunça do que uma corrida. E eu falei, cara, não dá. A gente tem que resgatar a essência do automobilismo. Isso aqui é uma corrida, tem que ter rivalidade, tem que ter as equipes dedicadas em preparar o melhor carro, o cara treinando. E a gente realmente, junto com isso, falou, mas por que não... Além disso, ter um ambiente agradável, que um patrocinador fica feliz, que a família vem, etc. Então, a gente realmente, você entende perfeitamente, a tua colocação é exatamente essa. A gente quer muito instigar essa competição e quer muito que os caras andem em todas as categorias, porque eu acho que é uma escada ali, né? Uma categoria complementa a outra, e num ambiente que seja o melhor possível para tudo, né? Até porque, Giga, o cara que começa ali como cliente, levando a família, tudo, ele tá vendo o evento como um todo, enquanto ele tá se divertindo. A partir do momento que ele começa a disputar, pega pódio, eu vou ganhar, eu preciso melhorar o carro, daí ele deixa um pouco de lado essa parte do programa de final de semana, do hobby, para virar vontade de resultado. Tanto é que a gente teve esse ano o caso de um piloto, não vou falar o nome aqui, que estava numa das equipes do ano passado, que mais tinha coquetel, oba-oba, festa, tudo, e a parte esportiva ficava mais de lado. Perfeito. Começou a ganhar provas, disputar o campeonato, falou, não, agora eu preciso... A prioridade é o carro. Eu não quero saber de mais nada, não quero saber de almoço, de receptivo, quero saber do carro. Ele mudou para uma outra equipe. Quando chegou na primeira volta, abriram a porta do carro. Como foi? Foi bem, ganhamos, ótimo. Pá, e bateu a porta e deixou ele lá. Ou seja, a preocupação com o piloto é zero, é só com o carro. Né? Então, e você consegue isso no mesmo ambiente. O cara não tem que pensar, depois da Cup eu vou ter que mudar para os Sertões, para o Mundial. Não, ele consegue ficar satisfeito
em várias fases da carreira dele como piloto no mesmo campeonato. E eu acho, assim, a gente viveu isso, tentou isso dentro, quer dizer, fez isso na nossa equipe, mas a nossa experiência de correr o Dakar em 2021 na X-Ride, né, como companheiro de equipe do Peter Hansel com o Edward, que agora é navegador do Nasser, o Sainz e o Lucas, né? Lucas Cruz e outras duplas, né, numa equipe consagradíssima. A gente viu isso, né, de dentro. Foi o terceiro rally que eu corri na X-Ride, mas o Dakar eles vão com força total, né? E, cara, é uma equipe extremamente competitiva. Eles tratam do cliente ao Carlos Sainz de uma forma igual em relação... O engenheiro do nosso carro era o mesmo do carro do Peter Hansel, um engenheiro para cada 2 carros. A atenção com os detalhes e tudo. E tem uma estrutura de receptivo, de bem-estar, né, excelente também. Então, acho que uma coisa não anula a outra, elas se somam. Né? A gente pode ter uma equipe tecnicamente super focada em performance, entregar o melhor carro possível e buscar resultado, e que tem uma estrutura que você, de novo, consiga fazer o teu negócio rally prosperar. Né? Trazer o Ricardinho, você citou, a gente brinca com ele, é um grande exemplo. O Ricardinho hoje é patrocinado Unidas, é um garoto propaganda da Unidas, a gente vê posts sobre a Mitsubishi Cup ele no Instagram da Unidas com milhões de seguidores. Tinha uma equipe inicialmente super simples, sem nenhuma estrutura, e entendeu a importância. Toda etapa tem gente da Unidas com convidados na equipe e ele está lá buscando performance. Então, acho que esse é um clique que falta no Brasil. Entendeu? Eu ouvi o Nuno e o Kaique falando aqui, e eu sou um super defensor da categoria UTV, das 2 categorias UTV. Acho que a FIA separou bem agora, né, na SSV, a Challenge, a Stock, né, SSV e a Challenge, as 2 categorias, a Original Production e a Protótipo de UTV, e a Stock que é a Production de carro, e a Ultimate, como Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1. Eu acho que o que não pode é confundir as coisas. Eles citaram aqui, querer andar sem restritor, porque tem que ganhar na geral. Não pode. Um Challenger que custa 1/4 de um Ultimate, não pode ganhar do Ultimate. Uma Toyota que investe para ganhar um Dakar, não pode perder de um Taurus que tem outro nível de investimento. E, enfim, são cada um no seu lugar. Eu acho que são fundamentais as categorias e esse pensamento do todo do rally, né? Não é uma competição, eu quero roubar o grid do TV para crescer o do carro. Não, eu quero um grid de 100 carros do TV, de 100 UTVs e 100 carros. Entendeu? Isso é um crescimento do rally, né? Diga, você falou aí do ganhar o Dakar, tudo. Tanto o Lucas Moraes quanto o Bozano estão perguntando aqui quando que tem o Giga de volta ao Dakar. Já tem esse projeto? Estão perguntando se em 2025 já tem carro novo no Dakar? Cara, primeiro eu vou devolver o elogio ao Lucas. O Lucas, ele, de toda essa história que eu estou falando, desse momento do Rally, da Mitsubishi Cup, o Lucas é uma pessoa que a gente pensa como fundamental, né, para esse momento. Um piloto extraordinário, dispensa comentários em relação à velocidade, à inteligência, à dedicação, soube entrar no lugar certo, na hora certa, como o Kaique falou, super focado. Então, assim, e o Lucas está impulsionando o nome do Rally brasileiro de uma forma extraordinária. Não só pela performance, mas pelo que ele conversa, pelas pessoas que ele se reúne. Ele estava lá no Tour de France, convidado pelo CEO da ASO, que é a organizadora do Dakar e do Tour de France, pedalando. Estava nas Olimpíadas agora. Estava nas Olimpíadas. Ativando o carro dele lá também. Que é coisa melhor. E é um piloto que já vai ter a oportunidade de vencer um Mundial, um Dakar. Né? Então, assim, o Lucas é uma pessoa muito importante para esse momento do Rally. Talvez nenhum outro brasileiro teve essa oportunidade que ele está tendo nesse momento, nessa idade, com essa conjuntura ao redor. Eu voltar para o Dakar, a gente fala que o Dakar, a gente tem uma dívida com a gente. A gente tem contas a acertar. A gente poderia ter, né, acredita que poderia ter tido melhores resultados no Dakar do que o melhor que a gente teve, mas por diversas situações não aconteceu. Esse carro
a gente fez, projetou e está fabricando, pensando sim em levar ele para o Dakar. Voltar para o Dakar tenho muita vontade, mas ainda não tenho um plano nem para o carro e nem para mim a curto prazo, mas está no radar. Agora, imagina, né, o momento do Dakar, pensando nesse carro novo, que não seja 2025, mas 2026, né? Nós estamos falando em Ford, voltando, né, com a equipe oficial, nós estamos falando em Dacia, né, que é uma equipe oficial aí, a Dacia aqui, que é um braço da Renault, a Mini já há muitos anos lá, a Toyota há muitos anos. Então, se tiver mais a Mitsubishi, nós estamos falando, eu não me lembro de 5 equipes oficiais no Dakar, né? Acho que é verdade. ia ser um marco para o Dakar. Ô Giga, desde quando a Mitsubishi saiu oficialmente do Dakar, acho que em 2009, né? Foi o último ano, né? 2009. Você teve com os carros, com a estrutura da Mitsubishi no ano seguinte como piloto privado, patrocinado pela Mitsubishi Brasil, mas privado, há alguns anos, né? E depois com o ASX por 2 anos. Quando saiu a equipe Mitsubishi oficial, a Mitsubishi Brasil passou a ser a Mitsubishi no mundo em algumas dessas provas. Mas nunca deu continuidade. O ASX ganhou, acho que no Peru, teve etapas muito boas no Dakar, com o Carlos Souza, com você. Agora, você acha que esse carro que vocês estão fazendo pode entregar o que vocês estão tentando fazer há anos? Retomar a história que a Mitsubishi já teve lá atrás, né? Você acha que a Mitsubishi Brasil pode encabeçar a Mitsubishi Mundo no Dakar do jeito que a França já fez? E aproveitando, o Japão tá de olho nesse carro já? É a próxima pergunta. A gente se aproximou do Japão, né? Tudo que a gente fez na Mitsubishi Brasil até 2008, mais ou menos, foi muito distante do Japão. A gente nem conhecia a equipe oficial japonesa, não tinha acesso, era uma coisa muito fechada. Naquele momento, quando a gente começou, que a Mitsubishi Japão foi para o Lancer, inicialmente diesel, né, o Lancer Racing, e a gente foi para a Pajero Evolution, que foi o Dakar de 2009, Sim. Né, foi quando a gente teve um contato mais próximo, e aí logo a Mitsubishi Japão saiu. Eu até te interromper, porque eu te falo mais, foi acho que em 2008, quando o Peter Hansel veio para o Brasil, correu uma Mitsubishi Cup, que começou a ter essa troca essa conversa, né? Exato. Ele e Andrea Maier. Exatamente. Ele teve no Brasil, na Mitsubishi Cup, nos ajudou a desenvolver a Evo ainda, e a primeira Triton RS, passamos uns 4, 5 dias, onde é hoje a Fazenda Velotti, está testando nossos carros. E sim, eu conheci a Mitsubishi, a equipe Mitsubishi, num rally em Dubai, e dormi junto no quarto com o Peter Hansel, eu e o Marcelinho Vívolo fomos, e fomos apresentados por ele. Foi uma entrada assim conjunta. A Mitsubishi Brasil, através dos japoneses, falaram, não, vocês podem conhecer, e o Peter Hansel deu a mão e apresentou. Dali se estreitou a relação, só que eles desmontaram o time na sequência, e você contou a sequência da história quando a gente correu como privado. De lá para cá, a gente continuou assuntando o rally com os japoneses, mas eles sempre dizendo, não é o momento, não, é muito investimento, não, a gente não está com esse foco agora. Só que recentemente, né, a gente vê agora a Mitsubishi retomou com com o nome Rally Art, né, a participação naquele rally que está acontecendo, inclusive Ásia Pacific, né, Sim. com uma Triton derivada do carro de rua. E a gente... Que agora não é mais um tão estoque assim, né? Mas eu Agora estava pesquisando, que mudou o regulamento. As outras equipes também tem Isuzu correndo lá também, estão com o mesmo nível de... Isso. É como se fosse uma super production uma super no Brasil. Exatamente. E eu achava curioso, até um bom exemplo, era um rally que só podia correr T2, Production. T2, isso. E agora eles deram uma transformaram, liberada. Liberar um câmbio sequencial, um forlink. Mas mudou o regulamento do campeonato. Então as outras equipes fizeram a mesma coisa também. Mas para terminar a resposta, assim, a gente obviamente precisa dar passo a passo. A vontade, o objetivo é esse, ter um carro que possa ser competitivo em qualquer rally do mundo. Mas a gente sabe que de agora, onde a gente está começando a testar o carro até lá,
é um processo longo, basta olhar a história da Toyota ou de todos os outros carros. E eu, então, olhando também até a história da Peugeot, que o último Dakar que ganhou foi 89, ficou anos longe, 30 anos longe do Rally, e voltou pro Dakar e ganhou no segundo ano de... E logicamente, estamos falando de uma estrutura Sim, e de um orçamento incomparável com o que a Mitsubishi Japão tinha na época em atividade como equipe oficial. A gente está indo com uma estrutura bem enxuta, né? Uma equipe enxuta e orçamento enxuto, nascendo um carro. Assim, a gente tem que ser bem realista. Né? E diga, eu acho que é um assunto muito interessante, né? O rally mundial, melhor, o automobilismo, né? Ou melhor, o mundo automotivo no geral, está muito hoje nessa discussão sobre os combustíveis, né? Sobre energia renovável, sobre elétrico, híbrido e tudo mais. Inclusive, a gente vem aí de um Dakar onde um Audi, que para mim não é um carro híbrido, né? É um carro elétrico com uma geração de um motor a propulsão gerando energia elétrica para os motores elétricos conduzir o carro. Mas o próprio Dakar já estipulou no regulamento a obrigatoriedade dos combustíveis limpos e tudo mais, embora a gente já perceba, por exemplo, a Toyota já usou uma gasolina tida como um combustível mais limpo e assim por diante. É o mesmo que o Dacia está usando agora. Que é o mesmo que o Dacia está usando, que é uma forma, digamos assim, sintética. Mais simples de cumprir esse regulamento. Como que você enxerga isso dentro do Rally? Esse projeto do carro novo já tem um pensamento por essa linha também? Porque eu acho que não dá para fugir disso. Não dá para começar um projeto hoje sem pensar nessa parte de exigência de regulamento em relação a tudo isso, né? Se a gente olhar de novo para o nosso passado, né, a gente já teve a Mitsubishi Cup 100% etanol. Né? O nosso último carro nacional que ganhou os Sertões foi o primeiro etanol. Carro a etanol a ganhar. A gente é um país que já... Estava na frente, né? Exato, quer dizer, etanol surgiu aqui na década de 80, os Fiat 147, e não sei assim, por que, né? Quer dizer, não sei. A gente sabe que são diversas razões para essas coisas, às vezes, migrarem não para a direção que deveriam. Mas sim, a gente pensou nisso, eu acho que a FIA e o Dakar já estão recuando um pouco, lembra? Chegaram a falar que até 2030 era tudo elétrico. Né? Acho que o amadurecimento dos carros elétricos, híbridos, a própria história da Audi mostrou que não é simples assim. Né? Mas os combustíveis mais verdes, eu acho que é super viável e, por que não, o etanol está lá nessa lista de combustíveis e a gente, como brasileiro, está na frente. Nisso, né? Transformar um carro para etanol não é um bicho de sete cabeças. Nos Sertões, qual combustível vai estar usando? Não, nos Sertões vamos de gasolina Podium, né? Na verdade, a própria organização dos Sertões tentou padronizar o combustível. O combustível Podium brasileiro é um bom combustível. Né? Tem o combustível FIA dos T1+, mas a gente desenvolveu o carro no Brasil, então não foi por esse caminho ainda. Acho que será um próximo passo para andar fora do Brasil, para a gente não ter que levar o combustível brasileiro para fora. Né? Ô, Giga, e fala um pouquinho mais do carro. Quais as características técnicas dele? Quais foram as suas impressões do carro? O quanto te surpreendeu positivamente ou não? Bom, o carro... A gente falou, as dimensões são as dimensões de regulamento, né? Então, acho que essas são as grandes mudanças que eu nunca tinha andado num carro T1+, comecei a testar esse nosso, então não tem uma referência dos outros. O carro tem um motor 5 litros V8, o mesmo que a gente usava na Triton, que a gente andou até o ano passado, o motor Ford da Coyote, né? O motor... câmbio SADEV, que é um padrão hoje em dia. Os diferenciais são X-Track. Suspensão, os amortecedores são Hager. Né? E aí tem os componentes que variam um pouco. Os pivôs são pivôs Mitsubishi original, né? Que são conhecidos também de diversos outros projetos. Homocinéticas. A homocinética da Pajero Full está até hoje nos ProDrive, nas Hilux, em todos os carros estão usando. Que é o que a gente está usando também.
Aí, obviamente, toda a parte de geometria, né, fabricação de braços de suspensão, manga de eixo, tudo feito por nós. O chassi, claro, né, toda a parte tubular, solda, etc. Então, assim, o carro não tem uma grande invenção, é um carro simples, vamos dizer assim. E aí, claro, tem posicionamento de radiador de água, de radiadores variados, de diferencial, de câmbio. Os freios, a gente usa o Power Brake também, que é o mesmo que a gente usava, que é sul-africano. Então, assim, é um carro conceitualmente simples, né? E foi construído em Mogi, na sede da Spinelli, né? Construído em dobrados tubos, soldados tubos, tudo lá dentro na oficina. Na mesma pista que desenvolveu a 200 Evolution, tá... Exatamente, e isso foi curioso, né? Hoje eu fiz uma parte dos testes num trecho da fazenda e eu estava com o Giovanni, que é o engenheiro projetista principal também desse projeto, e ele falou, ô Giga, esse trajeto aqui a gente usou em alguns dos testes lá na década de 2000, eu falei, Giovanni, talvez você não identifique, mas eu vou te lembrar algumas situações, no caminho eu te mostro. E realmente a gente está usando algumas estradas que são as mesmas. Que tem o mesmo sucesso, né? Que a L200 Evolution. As estradas estão melhores hoje em dia. Se tiver metade do sucesso da L200 Evolution, está garantido por mais 15 anos, pelo menos, de... Não, mas a gente está muito consciente, assim, a gente praticamente vai começar a testar o carro para valer durante o Rally dos Sertões. Então, assim, a gente sabe que vai ser um grande teste para o carro a partir da primeira etapa e que a gente certamente vai modificar e desenvolver muita coisa durante o Rally. Mas, assim, feliz do carro estar nascendo nesse período, né, da gente conseguir alinhar o carro no grid com uma equipe de cabeça branca, isso é muito legal. Tem muita gente jovem, mas tem muita gente também que participou de outros projetos. O primeiro dia que o carro andou foi uma choradeira da turma, assim, que foi emocionante. Então, esse todo é muito legal, né? Giga, eu sei se deixar aqui, a gente vai falar do carro até o final do programa, quase porque não falo, até né? nós dois aqui. A gente vai Mas falando. o pessoal tá falando muito sobre o Giga Piloto, né? O Fred Moll mandou uma pergunta bem interessante aqui, né, vendo o exemplo do Sanz, né? Para quem não sabe, o Sanz foi o campeão do Dakar, ou seja, mostra que o Giga tem muitos anos ainda como piloto. Qual que é a motivação e o que você ainda deseja no Rally? Como piloto. Bom, o Giga Piloto, de novo, se mistura com toda essa história, né? Ainda tem o lado Giga, hoje em dia, pecuarista, Giga fabricante de água, Velocitar. Então, assim, o meu tempo de piloto não tem nada a ver com o tempo do Sanz de piloto. Mas eu adoro pilotar, fico motivadíssimo quando tem um rally pela frente. O último rally que eu corri foi o Sertões do ano passado, então tem um ano que eu não corro um rally. Ando, testo, faço shakedown nos carros, às vezes da Cup, eventualmente a gente testa junto lá as pistas da Cup, mas assim, não estou no ritmo que está o Lucas, não estou treinado como outros pilotos, o Gastaldi, enfim. Então, assim, sou muito consciente, isso é a parte boa dos cabelos brancos, que eu tenho algumas qualidades desse histórico e algumas deficiências de não estar tão dedicado. Mas a minha vontade, dentro do possível, é continuar pilotando e se eu puder passar um ano fazendo Mundial, Dakar, Sertões e qualquer coisa, como já foi no passado... Você não vai ficar triste, Não né? vou nem um pouco. Né? E aproveitando aqui o grande amigo do Quezão, o João Afro, está perguntando aqui por que o navegador estrangeiro com tantos bons nomes brasileiros? Essa pergunta tem uma resposta lógica, na verdade. A decisão de ir para os Sertões do ano passado, ela foi super em cima da hora, né? Então não tinha navegador com experiência para andar num carro rápido disponível naquela ocasião. Né? O meu, até então, navegador tinha se transformado já em piloto. Né? A gente assistiu no último podcast aqui mais um navegador que a gente está perdendo para se tornar piloto, que é o Kaique. E aí eu corri ano passado com o Paulo, que tinha sido nosso companheiro de equipe. Aliás, o Paulo com o Carlos Souza fizeram 8º no Dakar de ASX, foi o melhor resultado do Dakar. Foi o melhor resultado da Mitsubishi no Dakar de muitos anos, até 2008. Né? Exatamente. E eu corri em 2014 com o Paulo Baja Aragon.
E gosto muito dele. E ele é um navegador hoje que está muito, assim, fez terceiro no Dakar com Peter Hansel, anda em carros rápidos, está andando com Valas. E aí eu corri ano passado com ele. E é uma pessoa fantástica, É uma né? pessoa super Super querida, agradável. super agradável para a equipe e tudo. E aí eu corri ano passado com ele e assumi o compromisso. Ele terminou o rally e falou, pô, agora que eu estou entendendo esse Rally dos Sertões e tal. E a gente, como já tinha o projeto do carro novo, a gente meio que se comprometeu um com o outro de correr esse ano. E eu acho que ele pode contribuir muito também nesse trabalho de desenvolvimento do carro, de teste do carro durante o rally, porque ele corre em carros T1+, já há muitos anos, né? Inclusive, o Mini ele anda Ele já há correu bastante Mini, tempo. correu com o Hunter, né? Acho que são 2 carros bem referências. Exatamente. Eu não me lembro dele correndo de Toyota, né? Eu acho que é o único carro... Eu acho que não também. Desse nível. Ou talvez um rally com Valas, ou 2, Mas ele vai enfim, agregar então muito, sem eu dúvida. preferi manter a escolha dele ano passado foi por não ter opção aqui no Brasil em cima da hora, e aí a gente estendeu por mais um ano. Vamos aqui nas perguntas para conseguir responder o máximo possível. O Thiago está perguntando qual o carro mais insano que você já pilotou? Insano? De potência, de conjunto. Cara, o Lancer Evolution de Rallycross do X Games que eu corri lá em Munique em 2013, que tinha, sei lá, seus 550 cavalos, e era a corrida mais insana. O carro era o carro mais lento do grid. Na época eu corri contra o Pastrana, Ken Block. Fui para Barcelona, aí tinha o Sainz, o Nani Roma e todos esses caras. Só que não teve o rally. Choveu, era dentro de um estádio, o piso ficou impraticável, não teve. Aí eu fui correr em Munique e esse carro era um foguete inacreditável. E a corrida era uma loucura, um bate-bate maluco. Só como comparativo, né? Esse carro novo, o que vocês estão pensando aí? O que o Daniel liberou de potência para ele? Não, o carro tem o mesmo motor, a gente não teve muito tempo para desenvolver nada específico para esse carro, então a gente trouxe um pacote de escape, tudo meio que semelhante ao que tinha na Racing. O motor é o mesmo, então vai ser em torno de 400 e poucos cavalos. O Daniel nunca falou. Nunca revela. Bem, nunca revela. Os preparadores não fala para não desmotivar o piloto, ou então para não... Mas, na verdade, é um carro que tem muito mais tração, né? Tem muito mais pneu, então acho que a sensação de performance de motor vai ser inferior ao do carro antigo, né? Mas acho que o carro é mais rápido. Hoje eu posso dizer que acho que o carro é mais rápido. Falando um pouco, acho que sobre os Sertões, né? Sobre o rally em si. Os Sertões vêm, como vou dizer, mudando os seus formatos, né? As suas propostas nos últimos anos, né? Teve há 2 anos atrás o rally de comemoração, que foi o maior rally de todos os 15 dias, tempos, né? de 15 dias. Tô cansado até hoje. Exatamente, que a gente teve lá correndo. Foi um formato que não dá para se repetir, né? Eu acho que para mim isso está claro. O ano passado foi um Sertões com duração de seus 7, 8 dias, só que muito duro, né? Que foi um rally, até o comentário geral foi esse, né? Um rally que teve pelo menos dos 8 dias, 5 especiais, acima talvez do que deveria ser em termos de dificuldade / quilometragem. E esse ano vem para uma proposta, né? Claro que a gente só vai ter certeza disso quando o rally terminar, mas de um rally, como diria o Edgar nas lives, inclusive, ele vem falando sempre, um rally que vai andar mais, um rally mais solto, tudo, com uma tendência de ser um rally menos quebradeira e mais prazeroso, né? Na sua opinião, aonde que está o equilíbrio, aonde que os competidores, que eu acho que são os principais, que tem que decidir, né? Acho que não pode ser a organização que vai simplesmente definir como tem que ser o rally. Eu acho que tem que ser um feedback dos pilotos. Você acha qual que é o formato, aonde que precisa o Sertões se posicionar para manter como o principal, não o principal rally do Brasil, mas um dos principais do mundo, e inclusive para conseguir começar a trazer cada vez mais competidores de fora? Eu acho que tem que encontrar uma dose
onde ofereça esses desafios tradicionais do Rally Ride, ter especiais desafiadoras, ao mesmo tempo caber no modelo Brasil, né, de custo, né, de grid, de tipos de veículos. Então, eu acho que nem tão duro, só destrutivo, as pessoas chegando de madrugada, exaustas, não dormindo, etc., e nem tão fácil para descaracterizar com sertões, como os sertões ou um Rally Ride. E acho também que a quantidade de dias precisa também ser um equilíbrio. Qual que você acha o número ideal de dias? De novo, usando o exemplo das outras provas do mundo, né, que também passam por esse desafio, né, o Rally Ride Mundial está procurando um formato, um campeonato que atraia mais competidores, que também não são muitos competidores no Mundial. Eu acho que aí entre 6, 7 dias, né, pensando em uma semana, de sábado a domingo, de sexta a sábado, eu acho que é uma dose razoável. Que também tem a ver com quantos quilômetros em cada dia, de especial, de deslocamento e a dificuldade de cada especial. Acho bacana ter uma especial mais dura. No Dakar é assim, né? As mais duras normalmente são mais curtas, as mais longas normalmente são mais fluídas, para que seja prazeroso, desafiador e não seja um custo inviável. Pensando, de novo, no negócio como um todo. Eu acho que o pensamento sempre tem que estar além do desafio ali da especial ou daquela edição. Qual que é a fórmula na sua cabeça, qual a sua opinião para realmente o Rally Nacional, pensando na categoria carros, né? E hoje quando a gente fala carros, aí com a possibilidade de ter os UTVs, né? Seja na configuração original ou no Challenge, né? Que são os protótipos leves. Qual que é a forma para conseguir crescer? Porque hoje a gente vê realmente um campeonato brasileiro muito fraco e uns sertões que a gente comentou aqui sobre as dificuldades, sobre a dificuldade de achar a fórmula ideal, mas os sertões conseguem ainda ter um grid expressivo de competidores que acabam correndo só os sertões, porque o campeonato brasileiro em si, na categoria carros, vem muito fraco, né? A gente tem que... nós estamos falando aí de 8, 9 carros disputando uma etapa. A gente comentou muito aqui sobre a etapa de Araxá, até que o Rodrigo, o navegador, venceu junto com o Glauber. Foi super elogiado, inclusive pelo Varela e o Bruno, que também estavam lá. Super prova. Uma prova muito legal, muito bem organizada, mas com um grid muito pequeno, né? Então... O que você acha? Como reverter isso? Como voltar a ter, como a gente viveu lá em 2003, 2004, provas do brasileiro com 50 carros? Bom, eu acho que isso é uma conversa para um outro podcast inteiro, na verdade, porque eu acho que é muito complexa essa resposta e ela envolve tudo, né? Desde a gente não ter tido essa continuidade de carros nacionais, de outras marcas envolvidas, as provas não serem padronizadas, então você ter dificuldade de captação de patrocínio porque você não tem nenhum tipo de entrega, né, de contrapartida em várias corridas. Você vai lá com o patrocinador, não aparece em lugar nenhum, a estrutura é super simples, então o cara fala, e custa caro, né? Então assim, vou botar X mil reais, centenas de mil reais num negócio com a minha empresa, que eu vou fazer o quê com esse... Qual retorno vai ter? Qual o retorno que vai ter? Então, de novo, usando, né, modestamente o que a gente tenta fazer na Mitsubishi Cup, é que tudo exista. Então, a transmissão ao vivo é um esforço pensando em abranger mais espectador, né, pensando em dar mais exposição para o patrocinador, não só do evento, mas dos competidores, poder contar quem são os competidores, a importância da navegação, do piloto, da equipe, da preparação do carro. Então, eu acho que é um pensamento muito abrangente para crescer o esporte. E quando a gente fala dos carros, entra os UTVs também nessa conversa, porque independente de estar na CBM ou CBA, é uma porta de entrada, né? Como o Nuno e o Kaique falaram, é um atrativo, é um veículo bacana de pilotar, né? Com as suas características, para quem gosta de uma coisa mais aberta, vento na cara. Então, assim,
precisa colocar cada veículo no seu devido lugar, precisa as pessoas entenderem, né, que o investimento é diferente, precisa conseguir entregar um retorno para todas as categorias, precisa dar valor para a categoria estoque, né? Precisa dar valor para a categoria SSV, assim como para Ultimate e para Challenge, claro que guardadas as devidas proporções, porque é natural. Qual é a imagem mais impactante? É um SSV original ou um Challenge? É um Stock ou um Ultimate? Então, assim, mas precisa valorizar todas as categorias. Para quem está começando, conseguir um patrocínio menor, conseguir uma exposição, mesmo que seja menor do que um patrocinador maior, com uma categoria mais relevante, mas que tenha destaque. Então, assim, tem que pensar no retorno de mídia, tem que pensar na infraestrutura da corrida, na divulgação, na planilha bem feita, na segurança, para não virar no profissionalismo. Não, eu quero ser amador. Cara, eu quero ser amador para competir, mas você tem que botar o capacete decente, o macacão, a roupa anti-chama. Isso é indiscutível, não é invenção dos sertões agora, da gente na Mitsubishi Cup. Isso é Fórmula 1 é assim, o WRC é assim, o Dakar é assim, a Porsche Cup é assim. Por que no Brasil o rally, cada um veste o que quer, faz a gaiola, a Santo Antônio, a estrutura do jeito que quiser? Não pode, entendeu? Você tira a carteira de piloto, você se transforma num atleta federado de uma nação. Você é um competidor brasileiro daquela modalidade, que tem as suas regras a serem seguidas, igual o jogador de futebol, de basquete. Então, assim, acho que é um profissionalismo generalizado. E mesmo o amador, se tiver a possibilidade de ter um patrocínio, que às vezes ele diz, não, mas é porque eu não consigo pagar do meu bolso para correr de Ultimate. Imagina se tudo fosse mais próspero. Quantas equipes, talvez, da Stock Car ou pilotos da Stock Car não estariam optando pelo rally em vez da Stock Car, se pudessem receber os mesmos valores para trabalhar nessa outra modalidade, entendeu? O Brasil, ele é feito... A motivação, né, do esporte é muito relacionado ao sucesso de ídolos, né? A gente viveu isso, um exemplo... Foi quando o Guga foi número 1 do ranking do tênis, todo mundo começou a jogar tênis. E hoje o rally vive um momento especial, né, com o Lucas, né, tanto como piloto oficial, tudo. Então, acho que o rally nunca teve uma exposição tão grande como agora, né? Então, a gente enxerga muito esse momento e acho que assim, tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar esse A gente falava disso antes do Lucas estar nesse momento e nem imaginou que fosse dar tão certo, tão rápido, né? Sim. Virar um piloto Red Bull, que tem uma exposição incrível por ser um atleta Red Bull, oficial Toyota Japão, que nunca teve um brasileiro de uma equipe oficial, né? A gente foi equipe oficial Mitsubishi Brasil, não da Mitsubishi Japão. Com a performance do Lucas, com o carisma, né, com a inteligência, enfim, é um pacote perfeito. Ele vai ganhar coisas expressivas. E precisa fazer com que todo mundo saiba disso. Aproveitar esse momento. Eu até falei pro Lucas no dia que estava aqui, que a primeira vez que aconteceu isso comigo, gente que não é do automobilismo, amigos meus que não são do automobilismo, que não mal acompanham o esporte. Você viu que o Lucas ganhou hoje o Dakar? É especial? Cara, eu nem sabia que o fulano de tal sabia quem que era o Lucas, que estava acompanhando a cara e viu que ganhou e me ligou para contar. Então isso você vê a abrangência que ele está tendo, né? O alcance que ele está tendo de trazer gente que não acompanha sequer automobilismo, está acompanhando o rally. E a gente sabe que no passado teve outros resultados expressivos, tanto do Jean de moto, quanto do Clever, o André de caminhão, mas não tinha a facilidade de comunicação que tem hoje. Né? Então, o momento da comunicação também contribui muito. E outros pilotos brasileiros têm tido excelentes resultados em provas no exterior, inclusive no Dakar. Também de UTV, né? Também de carro. Então, assim,
o momento é bom, a gente tem que aproveitar trazer esse momento para dentro e essas reflexões, né? O que precisa para ser feito? Vocês estão fazendo perguntas super pertinentes. Por que o Campeonato Brasileiro não está forte? E aí tem um exercício dificílimo, que é a pessoa conseguir não olhar só para o próprio interesse. Né? Olhar para o interesse a médio e longo prazo do esporte, que muitas vezes fere o seu interesse momentâneo. Né? Até porque, né, se for pegar, tá fabricando um carro brasileiro, tem um plus. Ou seja, vai ter uma oportunidade de um piloto brasileiro ter acesso a esse carro. Mas aonde ele vai usar esse carro? Não dá para usar uma vez por ano no Rally dos Sertões. Exatamente. Né? Então, assim, para justificar um investimento, o cara fala, não quero. Tem piloto que não quer ir correr no Marrocos, não quer ir correr na Europa. E que poderia estar investindo nisso. O desdobramento desse carro no Brasil depende muito de um crescimento dos rallies no Brasil. Quer dizer, para justificar desdobrar esse carro, por exemplo, vamos fazer 10 carros desse para uma categoria... sei lá, X no Rally dos Sertões, mas só nos Sertões, um por ano. Não vai justificar, né? Existe uma outra questão nessa discussão também, que é a seguinte, né? Antigamente, até o começo dos anos 2000, qualquer evolução de um carro de rally, de um protótipo, era colocado num carro de rua. E hoje a gente está no momento que o carro de rua está cada vez mais distante de um carro de corrida. Tanto em termos... Agora a questão não é mais performance, é segurança, é conforto, é o meio ambiente. Então, como você vai crescer uma categoria onde a porta de entrada está cada vez mais difícil de empurrar, que é transformar um carro elétrico, que você pode comprar na rua, num carro de corrida. Eu acho que aí o TV entrou no momento bom. Não tem mais os carros mecânicos, Não né? tem mais carro então, mecânico. Olha a dificuldade. Daqui a pouco a gente não vai ter mais carro que possa ter pneu grande, que tenha curso de suspensão. A gente teve essa dificuldade com o desenvolvimento do Eclipse Cross, né? Sim. E um carro CVT, que é o grande problema dos UTVs, que também é o que mais incomoda nos UTVs, é o CVT. Então, assim, e que também faz falta, né? Tanto que agora está todo mundo fascinado que estão aparecendo os câmbios no UTV. Porque é muito mais prazeroso você pilotar um carro com câmbio do que um carro que se acelera e freia. Sim. Só. Então, assim... realmente, mas existe um movimento, vocês devem estar sabendo, da FIA em realmente incentivar a categoria estoque. E parece que já tem 2 ou 3 montadoras se comprometendo a fabricar 10 carros estoque para poder realmente retomar. São propostas muito diferentes. A Ford, essa semana... já mostrou o carro novo, estoque deles. Isso, eu acho que é a Ford, a Land Rover e... A Toyota segue com o estoque também. E é curioso, de novo, né? Eu acho que uma coisa não tem que ser contra a outra. Tem o público que vai amar andar de UTV e o público que não vai querer. E que vai querer, prefere andar num estoque fechado, com ar-condicionado, mais lento, mais, né, outra proposta, outros desafios do que um UTV que é super prazeroso de pilotar, agressivo, com uma suspensão incrível. Então, assim, uma coisa precisa complementar a outra. Sim. E não essa discussão de que, não tem que ter isso ou tem que ter aquilo, entendeu? Giga, a gente... estamos com o horário aqui super estourado. Acho que vamos direto aqui para o nosso prólogo aqui, que são perguntas que a gente faz para todos os convidados. Depois a gente vai para as considerações finais. Já vamos deixar aqui o compromisso de uma volta sua pós-Sertões para nos contar sobre a estreia do carro novo, contar a sua participação, né? Quem sabe a gente consegue trazer o Paulo junto aqui, ia ser bem divertido aqui. Cuidado, tá? Perigo 3. Já tivemos grande um português no último programa. Diga, vamos lá. Melhor piloto de rally da atualidade. Eu continuo achando que é o Stefan Peter Hansel. Melhor navegador de rally da atualidade. O Mathieu Matthew, né? Outra pronúncia. Melhor carro de rally da atualidade. Olha, com tantos carros novos, é difícil apostar. Eu acho que dos que estão andando hoje já, que estão competindo, a Toyota é o carro com os melhores resultados, que, enfim, indiscutível, né? Você que Espero que em breve seja a Triton Ultimate Racing.
Tem vários outros estreando, hein? Então, tem vários outros, né? E você que tem uma ampla experiência, melhor prova de rally? Olha, essa resposta é difícil, viu? Eu diria que o Sertões é o melhor roteiro, a melhor prova em termos de prazer, mas eu acho que em termos de grandiosidade, o Dakar ele tem é a Olimpíada, é a Copa do Mundo, é impressionante chegar lá e participar do Dakar, eu acho que é a mais impactante. Mas de roteiro eu fico com Sertões. O Dakar, a gente sabe, participamos muitos na América do Sul, fomos lá para a Arábia Saudita e não é mais o que foi aqui na América do Sul, né? Sem dúvida. Rodrigo, suas considerações? Giga, agradecer por ter vindo, falar que a gente está torcendo muito por você e pelo projeto novo, que tenho certeza que todo mundo quer ver um carro brasileiro ganhar o Sertões de novo, faz muito tempo que a gente não vê, e que você possa mostrar pra gente logo as imagens do carro, que tá todo mundo morrendo de curiosidade. Vocês já viram agora há pouco, hein? Aqui no meu celular. Mas ver e não poder mostrar não adianta nada. Você imagina eu, né, cara? Eu tenho 800 fotos aqui no meu celular da construção do carro, do primeiro tubo ao hoje. Então, mas de vez em quando eu coloco uma lá no põe Instagram. um retrovisorzinho ali. Eu botei meu nome, o nome do Paulo hoje, retrovisor. A porca da roda. Legal, Giga. Te agradecer, acho, pelo convite. A gente sabe que você está em dias aí super envolvido nesse pré-Sertões. Desejar, cara, muita sorte. A gente sabe que ter um carro nacional tem uma importância enorme e acho que tinha que realmente ser com a Mitsubishi, ser com você. Eu acho que pela história dos Sertões. E vai ser muito bom, né? Porque vai ter ao mesmo tempo o Lucas com a Toyota nesse momento mágico que ele está vivendo, o Gastaldi defendendo o título e tantos outros competidores. Então vai ser um Sertões bem interessante. Que fique claro que são os favoritos, hein? Esse peso não está esse ano nas minhas costas. A gente vai ter o carro velho com um piloto novo e o piloto velho com um carro novo. Vamos ver quem que ganha disso. Não, olha, eu que agradeço imensamente. De novo, parabenizo vocês e tudo que eu falei da importância do rally, desse momento do rally, eu falei muito com o Youssef desde da ideia do podcast. É fundamental esse espaço aqui para esse momento e tenho certeza que esse podcast vai continuar crescendo e vocês são duas pessoas que entendem profundamente de rally, então a facilidade de conversar aqui é enorme. Obrigado e vamos voltar aqui para contar o desfecho dessa primeira etapa de testes que será o Sertões. Pessoal, é isso aí. A gente encerra aqui a nossa sexta especial e digo mais, o Rally dos Sertões está chegando, tá? O Giga vai estar lá defendendo 5 títulos, Rodrigo Quezan vai estar navegando também. A gente vai estar aqui no Rally.cast. E lamentavelmente você fora esse ano, hein? Esse ano, exatamente. Esse ano eu tô longe, mas a gente vai estar super empenhado no Rally.cast. A gente vai estar fazendo uma cobertura bem bacana. A gente vai estar comentando dia a dia. O Rodrigo vai estar pegando novidades lá de dentro. Então vai ser bem bacana. Não dá para fazer tudo. Então dessa vez a gente vai estar do lado de fora. Não vai só pilotar também. Não vai só navegar vou virar repórter por um rally. Vou lá na equipe conversar sobre o carro e o desempenho. Com o maior prazer. É isso aí. Pessoal, um grande abraço e siga a gente, como eu falo sempre. É fundamental vocês não só assistirem os nossos programas, mas curtirem, seguirem e compartilhar, né? Só assim o Rally.cast vai conseguir o nosso principal objetivo, que é divulgar cada vez mais o Rally Nacional. Valeu, um abraço. Isso aí, obrigado. Muito bom.